Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação, e estamos num ponto em que está existindo a reaproximação do espírito Segismundo com o casal que serão os pais dele, né, pai e mãe, e André Luiz e Alexandre estão junto com ele para fazer essa reaproximação, para que as vibrações deles comecem a se afinar e comece a ter ali a aceitação do espírito para que possa haver a reencarnação. E eles estão no lar, dentro do lar do casal, né? Para que observem ali a rotina deles e façam essa aproximação do casal Adelino e Raquel, juntamente, que serão os pais do Segismundo, juntamente com o André Luiz, Alexandre e também o Herculano, que é o responsável do instituto onde cuida da reencarnação. Ele é o responsável por essa área, né, da reencarnação. E eles estão num diálogo aqui, onde nós paramos a semana passada, que o Adelino está dizendo para a esposa, né, que tem dificuldade no sono, que ele tem um sono, um sonho recorrente com alguém se aproximando dele, e ele sente ali um medo até, né? Um medo dessa aproximação, e isso tem abalado bastante o sono dele, o sono físico dele. E ele fala assim, continuando a leitura: sempre, respondeu ele, a esposa pergunta para ele: e os sonhos, são sempre os mesmos? Indagou a esposa, solícita. Sempre, respondeu ele, com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas, lembrando que o Segismundo cometeu, né, o crime com Adelino, tirando a vida dele numa outra encarnação. E agora, vejam que na aproximação desse mesmo espírito, ele tem esse sentimento, nessa reaproximação das vibrações que estão ali ligando, né, o relacionamento dos dois. Ele consegue sentir essa dificuldade brotando ali nos seus sentimentos. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E, modificando o tom de voz, acrescentou: admito, esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu:
Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. Vejam que a importância que tem na evangelização infantil das crianças mesmo, né? Já bem numa época bem precoce, é necessário ter essa educação religiosa, com as orações, com as conversas sobre a religião. Veja que ele está aqui já adulto e está dizendo que ele sentiu muita falta disso, das lembranças que ele tinha quando criança e deixou de fazê-las, né, durante a sua vida ali de adulto, e agora ele percebe que isso lhe faz falta. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Então a mãe ali avisando o filho que o pai rezará conosco. Lembramos, algumas páginas atrás, que houve ali a interferência, né, do Alexandre no menino, intuindo para que ele dissesse algumas palavras, até fizesse uma oração ali junto da mãe e do pai. Então isso com certeza também tocou, né, o Adelino nas suas recordações de infância e fez ele ter esses momentos aí de reflexão. Então a mãe diz para ele: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alegria. Contemplou a mãezinha, enternecido, e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Aqui é o André Luiz dizendo, né? De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo. Ele continua perguntando, né? Se o Alexandre e outros benfeitores espirituais, que são mais elevados, se eles não poderiam organizar todos os serviços da reencarnação, né, de Segismundo. Aí não eram os senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? A dúvida de André Luiz, né, já que o Alexandre estava ali, ele não poderia conduzir sozinho, né, todo o processo de reencarnação.
Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico. Então chegaram ali, vejam que chegaram mais espíritos que também tinham ligação com o drama relacionado a esses espíritos, né? Entre a esfera material e a esfera espiritual. Por isso que ele fala entre as duas esferas. Acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal, para assistirem também, para ajudarem com as suas vibrações, né? No que fosse necessário. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Então ele voltou ao lar ainda motivado por tudo que ele tinha prometido para a esposa e para o filho, né? Que ele ia participar da oração. Ele voltou para o lar naquela noite com essa mesma intenção. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Então vejam que a mudança de postura, né, de sentimento, a mudança de conduta que propiciou ali, através do filho, das vibrações que o Alexandre tinha propiciado ao filho, algumas palavras ali, intuído que ele dissesse algumas palavras ao pai, à mãe, fez com que mudasse todo aquele ambiente, toda aquela vibração. E aqui ele voltou com a intenção de fazer as orações que ele tinha prometido com a família e através de leituras edificantes, né, de boas leituras, o ambiente todo transformado. Isso vai modificando ali a aceitação da aproximação do Segismundo para que fosse aceito ali naquele grupo familiar. Nós paramos por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos daqui para darmos sequência a esta leitura. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a todos.